interessante, de uma forma que vocês nunca ouviram, algo bem legal sobre isso, ouvir e praticar a palavra. Simples assim. Vamos começar com o seguinte, eu vou pegar o Fabinho, ó, vocês prestem atenção que hoje tem bastante dinâmica, e eu vou pegar voluntários. Eu vou pegar o Fabinho para começar, meu voluntário preferido, porque ele vai pegar o violão. E eu vou brincar com ele. Fica assim aqui do meu lado, Fábio, porque a gente está gravando pra galera que vai ver a gente lá depois. Não, mas põe o violão dele que você vai tocar. Olha só que interessante. Então é assim, ó, a dinâmica. Eu vou pedir pro Fabinho tocar Rede ao Mar. Fácil. Aí eu peço pro Fabinho tocar Montanha Russa. Fácil também. Sabe todas. Tudo que eu pedi pro Fabinho ele vai saber? Então vai, Fabinho, toca a decisão. É uma música difícil, ninguém conhece, apesar de ter o CD dos jovens. Eu chutei pra ver se ele sabia tocar. Mas o Fabinho, ele ouve o CD, tá vendo? É, gravou o CD, é verdade. Agora a outra, o Fabinho não vai saber. Toca Águas de Deus. Tem Várias possibilidades. Mas aqui eu estou pedindo exatamente, ele não sabe. Não, lógico, você não falou. Não, mas olha só que interessante. Qualquer música que a gente pegar, seja circular, todas as rádios, ou música que a gente toca aqui na igreja mesmo. O Fabinho é um cara que vive gravando vídeos no YouTube, e eu peguei ele propositalmente, porque ele grava muito cover. E ele gosta disso, de fuçar, de pegar música diferente e fazer um estilo diferente. Mas sempre, se alguém pegar ele do nada, desprevenido, o que vai acontecer? Ele não vai saber de imediato. Mas isso não vai ser impossível para o Fabinho, certo? Valeu, Fabinho, obrigado. Não vai ser impossível. Por quê? Ele vai lá, pesquisar, ensaiar, pegar a notinha e vai tocar e vai montar o cover e gravar um vídeo para todo mundo ver no YouTube. Porque esse é o Fabinho, certo? Depois deixa o canal. Depois deixa o canal. Depois deixa o canal. Aí depois a gente põe no YouTube o canal do Fabinho lá pra galera ver, beleza? E qual é a ideia que eu quis passar pra você? É que pro Fabinho saber tocar todas essas músicas, ele teve que fazer o quê? Treinar. O que mais? Se dedicar. Ouvir, conhecer, dedicar, Estudar bastante. Estudar bastante. É isso. O Fabinho teve que ensaiar, treinar. Quando ele muda uma música que ele faz um cover lá diferente, ele teve que ver a melodia, colocar a voz dele diferente lá para fazer um trem diferente, para ficar um negócio interessante, algo assim, que deixasse a música realmente um cover com a versão Fabinho, algo diferente. E a Bíblia não é diferente disso. Por quê? Na hora que tiver um amigo teu lá na escola, seja onde você estiver, precisar de uma palavra, qual versículo você vai falar para ele? O senhor é meu pastor de nada de conforto? Todo mundo vai falar o Salmo 23, O que eu quero que vocês entendam é que quando se trata da Bíblia, é a mesma coisa que se trata quando a gente quer aprender a tocar algum instrumento, né? A galera fala da bateria, quer aprender a tocar bateria e tal, não sei o quê. Ninguém consegue tocar bateria da noite pro dia. Começa com 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Ninguém sabe, né? Pega no YouTube que é mais fácil. Depois Aí vai aprender a tocar violão. Começa a colher as pontinhas dos dedos, porque as cordas machucam. Desiste rápido. Mas ninguém consegue tocar alguma coisa. Teclado. Acha que é fácil porque não tem nada, vai machucar o dedo. É nada, meu. Montar uma nota lá é difícil. Eu já fiz aula disso aí também. Cantar. É fácil, só montar o negócio pra funcionar. Lá no banheiro fica uma beleza. Vamos lá, vamos abrir a nossa Bíblia. Tiago 1 é a nossa base de hoje. No capítulo 1, no versos 22 a 25 e 27. E sede cumpridores da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Se alguém é ouvinte da palavra e não cumpridor, é semelhante ao homem que contempla no espelho seu rosto natural e depois
de se contemplar a si mesmo, vai logo se esquece de como era. Que coisa, hein? Então aí a gente brincou, né? Todo mundo que gosta de música, né? Ó, esse primeiro aqui, cadê? Ó, é a Pamela. Ó que foto linda da Pamela. Quem que é esse? É o Salomão que não chegou ainda. Ah, quem que é esse? É o Fabinho. Eu sei Não, que ah lá, não tem barba, é. não tem. Mas eu coloquei o microfone porque todo mundo gosta de cantar, vai. Todo mundo já tentou um dia cantar alguma coisa. E na igreja é o que a gente mais faz, é louvar o Senhor. E eu quero dar um recado para vocês. Deus não está se importando se você está cantando afinado ou não. Olha que bênção. Ele está se importando no seu coração. Com aquilo que você está colocando para Ele, adorando e louvando. Mas nós vamos falar sobre a importância da Bíblia. E essa dinâmica foi muito interessante porque eu parei para pensar. Se a gente parar, eu falei de música, que é algo que todo mundo gosta, né? De ficar com fone de ouvido, ouvindo música o dia inteiro, né? E todo tipo de música, eu não sou contra ouvir tipos de música, eu sou contra tipos de letra que a música está soando dentro dos seus ouvidos. Então é isso que eu sempre falo, tome cuidado com aquilo que você ouve, porque vai entrar no seu coração, na sua alma. E a Bíblia, ela afirma a sua própria importância. E nesse momento eu vou pegar 2 voluntários. Alguém quer se voluntariar ou eu posso escolher? A Pamela é genial. Toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a redenção, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Romanos 15:4. Pois tudo quanto outrora foi escrito para nosso ensino foi escrito, a fim de que com a paciência e pela consolação das Escrituras tenhamos a esperança. Boa, obrigada. Vocês dois foram ótimos. Eu gosto dessa performance. Você vê só que legal? A Bíblia é o nosso maior manual de utilidade para tudo, certo? Em todas as nossas respostas, as nossas questões, as nossas dúvidas e tudo que a gente for fazer na nossa vida. Ela é um grande manual, como ensinamento, como exortar, como, né, pegar nós pela orelha, não faz isso, então, não sei o quê, dá um chacoalho na gente, a gente acorda e tal. Mas olha que interessante, eu peguei 2 voluntários por quê? Quando nós temos uma intimidade com o livro, a gente responde de uma forma. Quando nós temos a intimidade com Deus através da palavra de Deus, que já não se torna só um livro, é diferente. A gente sabe exatamente o porquê a gente está lendo e o porquê aquilo está dizendo para nós. Todos concordam? É bem diferente de quando a gente lê um livro qualquer e quando a gente está lendo aquilo que Deus está falando para nós, como lei, com escritura, com a palavra dele revelada a nós. E se não dermos o verdadeiro valor que a Bíblia merece, não vai ter motivação para a gente ler, estudar, treinar, praticar, aplicar, fazer, acontecer. É o que a gente falou no começo, não somente ouvir, né? Não somente ler, mas praticar a palavra de Deus do que ela tem para nós. Então hoje o desafio é começarmos a ter um tempo de no mínimo 10 minutos de leitura. 10 minutinhos. Coisa básica. Tipo, você não tem tempo, você tem muitos a fazer, muito cursinho, muito tudo. Quem já trabalha, tem o trabalho, tem a escola, e tem que estudar, vai vir faculdade, vai vir isso, vai vir aquilo, é muito trabalho de escola para fazer, tem que ajudar a mãe, tem que fazer. É muita coisa, eu sei, todo mundo tem uma desculpa para tudo, certo? Qual é o momento, uma dica boa, que você relaxe, que você não faz nada, e eu aposto que todo mundo leva o celular junto. E no banheiro. Olha que simples. Vai no banheiro e vem levar o celular para ficar lá buscando no Facebook. Leva a Bíblia. É no mínimo 10 minutinhos que você vai perder. Lendo um capítulo, vai. Se você ler bem devagar, vai entender. No mínimo. Mas se você pode dedicar um tempo na hora que você vai deitar, antes de dormir, eu sei que todo mundo faz uma oração antes de dormir, certo? Só que não, né? Eu faço. Deveria. Só isso, Zé Lucas, bom exemplo. Hein? Todo mundo faz oração antes de dormir? Aí, tá vendo? Eu gosto de vocês todos isso. E aí o que acontece?
Se vocês, antes de deitar e fazer essa oração, lerem um capítulo da Bíblia, vocês já cumpriram a meta dos 10 minutos. E qual é a importância em ser praticante da Bíblia? Qual é a importância de ser praticante da Bíblia? Já pararam para pensar sobre isso? Porque é muito fácil a gente falar, tem que ler e praticar. Tudo na vida a gente tem que ler e praticar, não é? Na escola você não aprende um monte de coisa e depois tem que praticar? Quer seja na sua profissão depois que virar, ou mais ou menos, só a fórmula de Bhaskara que ninguém nunca mais usou, né? Esse é o dilema que todo mundo fala, a bendita fórmula de Bhaskara. Mas vamos lá. A importância. Um efeito espelho. A gente leu aqui no versículo, vamos ler lá de novo. Todo mundo está com a Bíblia aberta? Está escrito assim, ó, no final. No B do 23 e o 24, diz assim: é semelhante ao homem que contempla no espelho o seu rosto e depois de se ver, né, de se contemplar, vai e logo se esquece do quê? Se está bonito ou não? Da imagem, não é? Não é efeito espelho? Quem que já leu a Bíblia e esqueceu que leu a Bíblia? Isso é fato, eu também já aconteceu isso comigo. Eu já li um texto e depois se perguntar, nossa, o que eu estava lendo? Eu sou uma pessoa bem desmemoriada. Eu tenho esse efeito espelho sempre, de tipo olhar e daqui a pouco eu esqueci o que olhou. Aliás, as mulheres têm mais esse efeito espelho, porque elas se olham no espelho toda hora para ver o mesmo rosto, a mesma coisa, às vezes a mesma maquiagem, o mesmo traço do delineador. Isso está correto? Difícil, hein? Mas esse efeito espelho é algo interessante. E a Bíblia nos mostra exatamente como somos. Ó, se você voltar a sua folhinha assim, você já vai estar em Hebreus. No capítulo 4, no versículo 12, diz assim: pois a palavra de Deus é viva e eficaz e mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até o ponto de dividir a alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Uau! Ele está falando o quê? Que é uma espada mega cortante. Lá no comecinho, a palavra de Deus. Então, esse efeito espelho, quando a gente fala da palavra de Deus sobre nós, é que ela mostra exatamente quem nós somos. Se ela é capaz de dividir alma e espírito, então ela separa exatamente quanto você está ligado a Deus e o quanto você tem emoções, certo? Tem gente que põe emoção em tudo, não tem espírito nenhum. O espírito não está ligado nada a Deus. E aí ele continua falando, divide aí juntas e medulas. O que é as juntas e medulas? As juntinhas dos ossos aqui, ó. É uma comparação bem legal que eu acho, porque é exatamente quando você luxa o dedo, luxa a perna, luxa o tornozelo, sei lá, é essa juntinha aqui, onde está. E que a Bíblia fala que ela corta. É igual quando você corta o frango, não é difícil? Aquela juntinha da coxa, da asinha lá, não sei o quê. É difícil pra caramba. A Bíblia diz que ela é uma faca, que ela corta exatamente ali, onde é difícil. E ela nos mostra quem realmente nós somos. E existe uma famosa frase que os antigos usam, e aí a gente passa a usar, porque ouve bastante, a prática nos leva à perfeição. Neymar é Neymar por quê? Que é Romário, não precisa treinar, já sabe jogar? Ninguém nasce assim. Ele com certeza treinou. E tem vídeos dele lá que o pai dele gravou, desde pequeno ele treina para ser quem ele é hoje e construiu um super nome. Da mesma forma, como outros caras de outras seleções. Seleção de vôlei, Ana Moser. Quando eu jogava vôlei, o que eu mais queria ser era uma Ana Moser na vida. Eu vou brincar, lá vem a Ana Moser. Né? Larisa Moser. Mas hoje quem é Ana Moser? Ninguém lembra. Para. Daqui a pouco vão descobrir a minha idade. Mas é verdade. Antigamente. Aí se a gente falar, está falando de esporte. Mas tem outras coisas também. Tom Jobim. O cara só foi quem foi porque treinou. Aí se a gente partir para a ciência, Albert Einstein. Pô, só foi porque estudou. Com certeza treinou muito matemática para chegar numa quantidade exata para nos mostrar tanta coisa de inteligência. E o cristão? Um cristão verdadeiro deve ler, estudar, aplicar a palavra, porque só assim ele conseguirá chegar
a ser o mais próximo de Cristo. O que nós somos cristãos? Somos pequenos cristos. Então, há Cristo dentro de nós. Então, nós só conseguiremos ser realmente um verdadeiro cristão se nós lermos, treinarmos e praticarmos a palavra de Deus. E essa é a importância da Bíblia. Essa é a importância que a gente está falando de ser um praticante. Da mesma forma que você quer ser bom no esporte, quer ser bom na música, quem quer cantar, quer tocar, quem quer partir lá com a bateria, tocar um violão, um teclado, uma guitarra, seja o que for, tem que praticar. Não é da noite para o dia. E é a mesma coisa a Bíblia. Não é da noite para o dia que o pastor vai falar um texto mega difícil aqui à noite no culto, você vai falar, pô, você é a história inteira, de trás para frente, de frente para trás. Não é assim da noite para o dia. A gente tem que ler, praticar sempre, constantemente, aprendendo a famosa prática, né? A famosa frase: a prática leva à perfeição. E a gente pode traduzir essa palavra para repetição. Tudo na vida é uma repetição, até virar uma lei. Não, mentira, brincadeira. Então nós vamos falar de alguém. Quem foi Josias? Vamos lá ler. Josias foi rei de Judá. Está lá na tela. Em 2 Reis 22:1. Josias tinha 8 anos de idade quando começou a reinar e reinou 31 anos em Jerusalém. O nome da sua mãe era Gedida, filha de Adaías. Ele era de Boscate. Quem foi Josias? Viveu debaixo da vontade de Deus. 2 Reis 22:2. Ele fez o que o Senhor aprova e andou nos caminhos de Davi, seu predecessor, sem desviar-se nem para a direita e nem para a esquerda. O que fez Josias? Primeiro, ordenou que o templo fosse restaurado. No versículo 4 de 2 Reis 22. Vá ao sumo sacerdote Ilquias e mande-o ajuntar a prata que foi trazida ao templo do Senhor, que os guardas das portas recolheram do povo. Segunda coisa que ele fez: escutou a leitura da Bíblia. Em 2 Reis 22:10. E o secretário Safã acrescentou: o sacerdote Ilquias entregou-me um livro. E Safã o leu para o rei. Estranho esse nome, né? Mas é Safã mesmo. 3. O que ele decidiu? Obedecer a palavra de Deus. 2 Reis 22:13. Lê lá. Vão consultar o Senhor por mim, pelo povo e por todo Judá, acerca do que está escrito nesse livro que foi encontrado. A ira do Senhor contra vós deve ser grande, pois nossos antepassados não obedeceram às palavras deste livro, nem agiram de acordo com tudo que nele está escrito a nosso respeito. Quem foi Josias? Eu li bem rápido para pegar vocês no pulo. Foi um rei. Até a figura está mostrando, né? Então eu vou contar bem resumido o texto dele, a historinha dele, para a gente entender a que ponto eu quero chegar com vocês, que é sobre esse livro que foi encontrado, que ele falou. Bem, Josias foi rei de Judá no período de 640 a 609 a.C. E nesse período o povo de Deus era dividido entre dois reinos. O reino do norte, que era conhecido como Israel, e o reino do sul, que era conhecido como Judá. Bem, os reis do norte se desviaram totalmente dos caminhos do Senhor. Não fizeram o que era bom aos olhos de Deus, e a Bíblia fala exatamente isso. O rei que fez coisas boas, fez o que era bom aos olhos de Deus. E os reis que eram maus fez o que era mal diante dos olhos de Deus. A Bíblia retrata dessa maneira mesmo. E já os reis do sul, alguns fizeram e tomaram o cuidado de fazer a vontade de Deus e não se desviaram. Mas o avô de Josias se chamava Manassés. E foi um rei que ficou muito famoso por quê? Porque era perverso, era muito mau. E o pai de Josias se chamava Amon. E ele ficou conhecido por quê? Era muito mau também. E não fez nada que agradou ao Senhor. No entanto, o pai de Josias, Amon,
teve só 2 anos de governo e morreu. Foi por isso que Josias, aos 8 anos de idade, assumiu o trono. Ele era um rei muito juvenil, muito criança, 8 anos. E aí, como a gente começou a falar, o que ele fez? O que Josias fez? Cadê? Aqui. O que Josias fez? A gente falou bem rápido. Bem, quando Josias tinha 16 anos, quantos tem 16 anos aqui? Olha só que Ronaldo, eu não tinha como não rir. Pensa vocês com 16 anos reinando sobre o povo. E aí Josias começou a lutar contra a idolatria que havia no meio do povo. Ele simplesmente começou a ir contra tudo aquilo que o povo fazia. Bem, aí você para pensar. A pessoa às vezes é o que a gente fala aqui habitualmente, né? Todo mundo no mundo, estou falando no mundo, não aqui na igreja, estou falando nós, na nossa casa, nossos vizinhos, os nossos amigos conversando. Pô, aquele cara é mau porque vem de berço, não aprendeu, isso e aquilo. E a gente poderia falar de Josias que ele seria ruim, porque o vô foi perverso, ficou famoso por causa da sua perversidade. O pai foi um cara tão ruim que em 2 anos, ó, mataram o cara. Já era, vazou. E aí, o que você esperava de Josias? Se eu fosse do povo, eu ia esperar a perversidade dele para mim. Acompanhando a família, né? Algo que vem... todo mundo fala, a pessoa é boa porque a família é muito boa. Ou a pessoa é ruim, porque essa família é ruim, não presta, é isso, é aquilo. Não é? A gente sempre julga pela hereditariedade, que vem acompanhando de geração em geração. Do vô, do pai, e aí por diante. Mas Josias, aos 16 anos, olha, ele começou com 8. Mais 8 dá 16, certo? Ó, você tem que fazer conta. E aí, com 16 anos, depois de 8 anos que começou o seu reinado, ele começou a lutar contra a idolatria que tinha em Jerusalém e conseguiu influenciar até mesmo o reino do norte, que não tinha nada a ver com o reino do sul. É super interessante isso. E foram longos anos que Josias começou por esse princípio de iniciar quebrando a idolatria que havia dentro do povo de Israel. Eles deixaram de adorar a Deus, eles deixaram as boas práticas, o princípio que era a palavra de Deus. E aí, depois de 10 anos que ele começou essas práticas e conseguiu influenciar o seu povo ali em Jerusalém e depois influenciou o norte, aos 26 anos, aí chegou na minha idade, ele decidiu restaurar o templo. Está lá a história em 2 Reis, no capítulo 22 de Josias, para quem quiser ler. E aí no versículo 3 ao 7 diz assim: no 18º ano do seu reinado, o rei Josias enviou o secretário Safã, aquele carinha do nome complicado, filho de Azarias e neto de Mesulão, ao templo do Senhor, dizendo: vá ao sumo sacerdote Hilquias e mande-o ajuntar a prata que foi trazida do templo do Senhor, que os guardas das portas recolheram do povo. Eles deverão entregar a prata aos homens nomeados para supervisionar a reforma do templo, para poderem pagar os trabalhadores que fazem o reparo no templo do Senhor, os carpinteiros, construtores e os pedreiros. Além disso, comprarão madeiras e pedras lavradas para os reparos no templo, mas eles não precisarão prestar contas da prata que lhe foi confiada, pois estão agindo com honestidade. Olha que bênção! Já pensou você dar um dinheirão na mão do seu construtor e confiar assim plenamente nele? Não precisa nem prestar conta? Infelizmente hoje em dia não acontece isso, né? Mas Josias mandou restaurar o templo. E nessa reforma do templo, nós vamos ler agora do versículo 8 ao 10, a continuação da história. Então, o sumo sacerdote Hilquias disse ao secretário Safã, de novo carinha do nome estranho: encontrei o livro da lei no templo do Senhor. Ele o entregou a Safã, que o leu. O secretário Safã voltou ao rei e lhe informou
ordenou: teus servos entregaram a prata que havia do templo do Senhor e confiaram aos trabalhadores e supervisores do templo. E o secretário Safã acrescentou: o sacerdote Uquias entregou-me um livro. E Safã fez o quê? Leu para o rei. Olha só que interessante. Nós vamos falar agora sobre o efeito da Bíblia em Josias. Então quer dizer, Josias começou a reforma do templo quando ele tinha 26 anos. Quase, né? Faltando 2 anos para se completar 20 anos do seu reinado. Como a Bíblia diz, no 18º ano do reinado, foi quando encontrou esse livro da lei perdido no meio do tempo. Com todas aquelas guerras, o exílio, tudo que aconteceu com o povo de Israel, pensa, é como se a igreja fosse destruída, entrasse assim, tipo, para dentro, e no meio de tirar aqueles escombros, toda aquela coisa da reforma e tal, de repente, alguém achou um livro. E era o livro da lei de Deus. E aí Josias teve um encontro com a Bíblia. Foi a primeira vez que Josias teve um encontro com aquilo que Deus tinha para o povo dele. Que até o momento, Josias estava agindo por, digamos assim, intuição. Ele estava sendo bom porque ele queria ver Deus. Ele tinha uma fome e uma sede dentro dele de fazer a vontade de Deus e fazer o que era bom aos olhos do Senhor, muito diferente dos seus antepassados que estavam vindo de uma era de perversidade, de maldade e tudo mais. E isso é engraçado, se a gente prestar atenção na história. A gente podia falar, né? Mas os reis lá, como era povo de Deus, devia ter algum livro de instrução e tudo mais. Mas não, Josias encontrou o livro agora, no seu reinado, no 18º ano. E Josias decidiu aprender mais sobre aquele livro. A partir do momento que ele encontrou o livro, Josias decidiu ouvir. Naquela época, tinha um escriba que fazia a leitura dos livros para o rei. Então, Josias, praticamente, eu creio, né, pelo que a história, a Bíblia conta, que ele não pegava um livro para ler como rei. Tinha alguém que fazia a leitura e então eles ficavam ouvindo e meditando naquilo que eles ouviam. Eu, particularmente, prefiro ler, porque eu gosto de ler muito, do que ouvir alguém lendo, porque eu acho que a gente perde o raciocínio, não sei, a concentração fica diferente quando alguém lê, né? E Josias começou a praticar aquelas leis de todo o seu coração. E ele descobriu que cada vez mais que ele se dedicasse àquilo que ele estava ouvindo, que era a lei de Deus, com certeza ele estaria mais próximo do que era a vontade de Deus para aquele povo ou para aquele reino. E ele já tinha conseguido influenciar todos, certo? Ele conseguiu influenciar mais, porque ele começou a ficar mais sábio, mais voltado para aquilo que Deus tinha para o seu povo, para aquele reino, para a vida dele, para os que estavam à sua volta e tudo mais. E hoje eu quero colocar isso para vocês, uma mega decisão. Nós não somos reis. Mas você poderia falar assim, poxa vida, mas ele era rei, ele dava o comando e a pessoa tinha que obedecer, querendo ou não querendo, acreditando ou não acreditando. E graças a Deus, somos um povo democrático, temos livre escolha, Deus nos deu livre-arbítrio, livre escolha, e nós vivemos num país assim, né, que todos gostam de dizer que vivemos num país laico, todos gostam de usar essa palavra, mas eu gosto de dizer que nós, graças a Deus, nascemos no Brasil e temos essa liberdade de muitas escolhas, e não temos um rei que vem e impõe alguma coisa. Mas Josias estava falando com o povo de Deus. E hoje eu estou falando com o povo escolhido de Deus, certo? Somos nós. E nós decidimos um dia estar aqui e ouvir a palavra dele. E como eu falei lá no começo, como ser um cristão de verdade? O primeiro passo não é saber fazer uma oração bonita, não é saber falar coisas lindas e maravilhosas a qualquer custo, ou seja lá o que for, imitando ou decorando uma frase. Não, é lendo a palavra de Deus. Quanto mais a gente lê, quanto mais a gente estudar, treinar, aí a gente começa a decorar versículos. E não somente decorar, aquilo começa a fazer parte de nós.
A nossa linguagem muda, a forma como nós pensamos muda, a forma como nós cremos, temos fé, aumenta, muda, fica diferente. Nós conseguimos transmitir a fé para o nosso próximo que está do lado, para o nosso amigo, que às vezes não tem fé, não acredita em nada. Você tem aquele amigo que tudo dá errado para ele e que parece que ele atrai tudo que é de ruim? É um para-raio de desgraça? Não, é um para-raio, tudo cai na cabeça dele, pá! E esse cara tem a tendência de ser negativo, ele não consegue ser positivo. E é aí que você entra, no para-raio da graça. O que é graça? É o dom não merecido que Deus nos dá, que é a salvação, perdão e tudo mais. E você é o para-raio da graça que vai estar do lado dessa para-raio de desgraça e vai declarar essa palavra de vitória, de milagre, de conquista, que ele pode, que ele vai conseguir, que ele vai para frente, que ele vai tirar um 10 na prova, mesmo que for 8, mas vai tirar um. Você declara que ele vai tirar um 10. Você vai ser esse para-raio de positividade na vida dele através de Cristo Jesus está em você. Por isso nós somos cristãos. Temos Cristo em nós e nós vamos declarar isso. Só que nós só vamos conseguir declarar isso lendo a Bíblia, aprendendo aquilo que Deus tem para nós. Porque se nós não soubermos o que Deus tem para nós, vai ser difícil a gente passar para o nosso amigo o que vai ter para ele, né? Porque nós já temos a tendência de ser egoísta. A bênção é só minha. Tudo para mim. Não, a gente não usa o verbo tudo para nós, né? Mas é bom a gente começar a dividir os milagres, porque Deus tem muito para todos nós. E aí eu faço uma pergunta. Você vai ser como Josias? Escolher, ouvir a Bíblia, ler a Bíblia. No caso você não tem um servo lá que vai ficar lendo a Bíblia você de noite. Então você vai ter que pegar o servo, que são os seus olhos, e colocá-lo diante da Bíblia para ler para você e entender. Essa é uma decisão à noite. Você vai escolher ser como Josias? Colocar em prática o que você está lendo na palavra? Ser bênção na vida do próximo, orar mais, vigiar e repetir essa leitura diariamente, sem se cansar. Cansa ler? Qualquer livro cansa ler. É diferente de quando você está interessado a ler. Ler qualquer livro cansa, mas quando há um interesse bem profundinho, já ajuda. Então, parte de nós esse interesse. É só o primeiro, ó. Diz assim: bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Bem, traduzindo na nossa linguagem, eu deveria estar com uma Bíblia na linguagem de hoje, não estou, mas diz assim: bendito ou bem feliz, mais que feliz, muito feliz, é aquele cara que não senta na rodinha dos amigos, que fica com piada suja, falando palavrão, que fica tirando sarro do coitado que é um paralítico, que é um ceguinho, que não consegue atravessar a rua, ou simplesmente aquele cara que fica tirando sarro do irmão que é crente lá, entendeu? Ou daquele outro que está pedindo pra caramba que esqueceu de passar o desodorante. É tipo assim, a Bíblia diz que mais que feliz, bem-aventurado é uma pessoa muito mais que feliz. Muito mais feliz é aquele que não fica nessas rodinhas de papinho furado, conversinha que não traz coisa boa, só traz coisa ruim. Esse é um tipo, eu quis colocar esse exemplo, porque a gente fala assim, pô, que papinho é esse? Mas é tudo que o nosso pai, nossa mãe, às vezes o irmão mais velho, sei lá, um cara que você conhece, fala pra você, ô, aquele seu amigo lá não presta, cara. Aquele seu amigo só vai te dar uma mão pra mim. Pô, aquele seu... A Bíblia já diz. A Bíblia nos ensina já sobre esses tipos de amigo. Mas a gente cansa de ler. A gente não quer ler a Bíblia. A gente não quer aprender. A gente cansa porque é algo que a gente já sabe, né? É o mal de todo adolescente jovem. A gente sabe de tudo. Por que ler? A gente já sabe. Não é assim, quando a mãe fala assim, pô, você vai falar, não, mãe, já sei. Sabe nada, inocente. Sabe de nada. Mas eu quero dar uma dica. Provérbios tem 31 capítulos. Eu faço questão de ler um capítulo por dia. Isso significa que todo mês eu leio Provérbios inteiro. E por que eu dou a dica de Provérbios? Salomão foi um cara muito inteligente. Quando ele era pequeno, Deus apareceu para ele e falou, pede o que você quiser que eu te colocar.
Já pensou? Você é milionário. Ah, foi o que vocês pensaram, né? Mas ele só pediu sabedoria. E Deus deu tanta sabedoria que o resto acompanhou. O dinheiro, a fama, o poder, o reinado dele foi um dos mais ricos e também a desgraça, porque teve 1000 mulheres. Todos queriam um cara que era muito inteligente. E infelizmente ele foi engordado por isso. Mas eu quero dar a dica, porque Provérbios ensina a gente em tudo. Desde o que a gente pode, o que a gente não pode, desde o que vai acontecer se você fizer algum tipo de coisa lá, pá. É muito interessante. Eu dou a dica para vocês. Se vocês lerem um capítulo de Provérbios por dia, no mês que tem 31, é óbvio, vocês vão ler Provérbios todinho. E assim vocês vão começar a decorar esses versículos. E é interessante, porque quando você vê alguma situação de algum amigo, ou sei lá, que está acontecendo com você mesmo, ou dentro da sua casa ou dos seus pais, você vai sempre se lembrar de um provérbio. E quando a gente se lembra de um provérbio, a gente está se lembrando do quê? É a palavra de Deus. É aquilo que Deus tem para as nossas vidas. Então, essa é uma dica que eu quero deixar para vocês, que é bastante interessante, sobre o ouvir e praticar a palavra de Deus. Vamos orar? Eu quero, tem que ser frio. Eu quero que vocês se coloquem diante do Senhor nesse momento. A gente já vai falar de churrascões, vocês já ficam todos empolgados para conversar. Abaixe a sua cabeça. Coloque-se diante do Senhor nesse momento. Que apesar da gente falar que a Bíblia é apenas um livro, seja lá o que for que te disseram ou que um dia te falaram, a Bíblia é a palavra do Senhor. E nós vamos orar para que haja interesse no nosso coração. É difícil ter interesse, é difícil nós por si sós, só por nós termos esse interesse de ler a Bíblia. Eu entendo vocês, é difícil. Então começa a falar para o Senhor: Deus, me dá ânimo, me dá vontade, me dá interesse, me dá desejo, me dá gosto de ler. Às vezes você não gosta de ler, pede para o Senhor: Deus, eu tenho interesse em tantas coisas, tenho tanto interesse pelo meu celular, tanto interesse pelo WhatsApp. Me dá interesse pela tua palavra. Mas fala isso com a sua boca. Pede isso para Ele. Pede para Ele: Senhor, eu quero ter mais interesse em falar com o Senhor, mais interesse em ler das suas promessas, dos milagres que o Senhor pode fazer na minha casa, na minha família, na minha vida, de como eu posso ser mais inteligente, mais sábio, como eu posso aprender isso na sua palavra, como eu posso ser um homem de bem, uma mulher boa, eficaz. Senhor, em nome de Jesus, nós queremos colocar as nossas vidas diante do Senhor, colocar o nosso coração inteiramente em Tua presença. Quero colocar, Senhor, principalmente as nossas vontades diante de Ti. Pai, nós sabemos que o mundo da tecnologia nos envolve, nos atrai, nos faz perder interesse em todas as outras coisas. Pai, em nome de Jesus, que a internet não seja mais importante do que falar com o Senhor. Que a internet não seja mais importante do que conversar com o Senhor. Não seja mais importante do que ler a Tua palavra, que tem princípios, tem mandamentos, tem lei, tem ensino, tem milagres, tem ajuda, tem conselhos, tem tanta coisa boa, Senhor, que podemos aprender a Tua palavra, e às vezes não há interesse, porque falta tempo. Deus, às vezes precisamos ficar tanto com o celular na mão, que esquecemos o momento da oração. Pai, em nome de Jesus, gera em nós uma geração de atitude. Atitude por orar mais, atitude por ler mais a Bíblia, atitude por se interessar mais naquilo que o Senhor tem para as nossas vidas. Pai, que a nossa geração seja uma geração que vive expressamente por Ti. Que sejamos loucos por Jesus, que sejamos loucos por ler a Bíblia, loucos por fazer coisas bem diferentes do que o mundo tem nos oferecido. Que os nossos amigos vejam em nós a diferença em falar, a diferença em pensar, a diferença em agir e reagir. Deus, em nome de Jesus, nós queremos orar por nossas vidas hoje.
e nos colocar diante de Ti. Gera em nós essa atitude, uma geração de atitude por Ti. Atitude em pegar a Bíblia, em ler e ouvir o que o Senhor tem para falar conosco. Ensina-nos, Senhor, cada dia mais. Faz-nos crescer, que como Josias, Senhor, no fundo tinha um coração tão voltado a Ti que ele só descobriu quando leu a Bíblia. Que possamos, Senhor, depois já de tanto tempo vindo à casa do Senhor, ao abrir as nossas Bíblias em casa, possamos descobrir que o Senhor tinha tanto a se revelar a nós e nós perdemos tanto tempo longe do Senhor. Fala conosco, abençoa cada jovem aqui nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém? Amém.